Deputado João Campos, o senhor está na relatoria da PEC 187, que é uma PEC que vai mexer com coisas importantes no judiciário brasileiro. Eu queria saber, o senhor já definiu uma linha de trabalho para que a partir de agosto, quando a comissão começar mesmo seus trabalhos, o senhor comece aí a deliberar? Perfeitamente. Eu já tenho uma posição, eu sou favorável à PEC 187, conhecida como a direta já do Judiciário, porque entendo que essa proposta ela ajuda a consolidar a democracia no Brasil em setores que ainda não foram consolidados, a exemplo do Judiciário, que se refere às eleições para os tribunais de segundo grau. Agora, evidentemente que, embora já tenha essa convicção, eu não estou aqui antecipando o meu voto, porque durante as audiências públicas, nós certamente vamos recolher aqui diversas contribuições. Vamos ouvir pessoas que são favoráveis e que também devem trazer sugestões de aperfeiçoamento do texto, como haveremos de ouvir pessoas que têm posição contrária e, em sendo contrária, trarão também as suas contribuições. A partir disso é que vou apresentar meu voto. Hoje a minha posição é favorável, mas não tenho voto, exatamente porque pretendo ouvir todas as contribuições, recolher e ver a possibilidade de aperfeiçoar o texto que me foi apresentado. Mas estou convencido de que a matéria caminha nessa direção. Ela não se trata de uma matéria corporativa, de interesse apenas da magistratura, até porque nós sabemos que na própria magistratura tem posições contrárias, embora minoritárias. Mas na minha visão, ela é uma matéria que interessa à sociedade. Na medida que você estabelece eleição direta para a presidência dos tribunais de segundo grau, significa que aqueles que se habilitarem como candidato para concorrer a essas eleições terão que ter um projeto com estabelecimento de metas, de diretrizes para o Poder Judiciário. Esse projeto terá que ser discutido com a magistratura, com aqueles que haverão de votar. Será discutido certamente com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com setores organizados da sociedade. Eu pergunto, quem é que vai ganhar com isso? A sociedade, que certamente esses projetos contemplarão mecanismo de gestão que implica em mais eficiência, mais celeridade da justiça, em prestação de contas ao cidadão. Extremamente positivo essa medida. Eu queria detalhar um pouquinho depois cada um desses aspectos, mas para começar, o senhor já tem alguns nomes na cabeça do senhor que o senhor pretende trazer aqui para fazer essa discussão? Sim, nós vamos convidar para estar aqui conosco os presidentes das entidades nacionais. Por exemplo, o presidente da Associação de Magistrados do Brasil, o presidente da AJUF, da Associação de Juízes Federais, o presidente da Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, são entidades nacionais. Vamos convidar a OAB, eu preciso saber qual é a posição da OAB, a favor, é contra, qual é a contribuição que hão de trazer. Estou procurando identificar algum presidente de Tribunal de Justiça que tenha posição contrária e algum presidente de tribunal que tenha posição favorável, porque é exatamente na presidência, ou na cúpula dos tribunais, que nós vamos encontrar posições favoráveis e contrárias. Fora da cúpula dos tribunais, ao que sei, toda a magistratura é a favor. Então eu quero trazer o presidente de um tribunal que tenha posição contrária e o presidente de um tribunal que seja favorável, para a gente ter o contraditório aqui, o bom debate aqui. Não quero fazer audiências públicas só com quem pensa na mesma direção. Todo mundo a favor, então todo mundo contrário. Não, terei a preocupação de sempre estabelecer uma equivalência entre aqueles que estarão aqui nas audiências públicas. Para aprofundar um pouco, o senhor falou que a cúpula é contra, ou parece ser contra. É isso mesmo? Quer dizer, quem está no poder não está querendo mudar a fórmula? Não, a informação que tem não é que a cúpula é contra, é que nas cúpulas a gente identifica quem é contra e quem é a favor. Na base, todo mundo é a favor, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Daí a minha disposição, então, de identificar nas cúpulas dos tribunais quem é um presidente de tribunal que seja contra e um outro que seja a favor. Já que na base da magistratura eu vou ter dificuldade de encontrar quem seja contra. E aí a gente poder estabelecer o contraditório. Falando estritamente do funcionamento dos tribunais, no que essa eleição pode mudar a dinâmica interna? Quer dizer, renova mais os quadros? Quais os aspectos que o senhor acha que melhora o judiciário internamente a essa mudança? Eu acho que o principal aspecto é de gestão. Hoje nós temos em muitos tribunais um presidente que, por ausência da regra democrática de eleição,
ele cumpre apenas uma regra fixa que, naturalmente, ele já sabe qual ano que ele se torna presidente. E aí ele vai se tornar presidente, às vezes, sem nenhuma aptidão em termos de gestão, sem ter a obrigação de ter um projeto que ele apresente para a magistratura, para os servidores, enfim, sem nenhum compromisso em melhorar a gestão do tribunal, em melhorar a gestão do orçamento do tribunal. Com certeza, como eu dizia anteriormente, nesse processo agora de termos candidaturas com a votação, a participação de toda a magistratura, quem se habilitar para ser presidente de qualquer tribunal de segundo grau, terá que ter um projeto, onde ele se propõe a melhorar a gestão, estabelece metas, estabelece diretrizes, estabelece procedimentos de prestação de conta, de transparência, conversa e dialoga com os servidores. A política de valorização do servidor terá que ser contemplada nesse projeto. Haverá certamente uma melhor gestão do orçamento, porque sabe-se hoje que o orçamento termina contemplando muito mais os tribunais do que os juízes de primeiro grau, a magistratura, a justiça de primeiro grau. Isso vai ter que terminar tendo uma equivalência na gestão do orçamento. E aí quem é que ganha? Repito, a sociedade. Quem vai ganhar não é nem necessariamente a magistratura ou o servidor da magistratura. Quem vai ganhar é a sociedade. No que? Em que aspecto? No transparência, prestação de contas, gestão eficiente. Isso vai ter resultado. Agora, celeridade de processo não vai ser tanto, porque isso depende de alteração do Código de Processo Penal e não de uma gestão do tribunal. Todavia, gestão do tribunal, ainda que indiretamente, pode também contribuir para isso. Quem se propõe a ser representante de um tribunal num processo em que terá que debater com os seus pares, mas também com servidores e com a magistratura, certamente haverá de encontrar mecanismo, nem que seja de provimento das vagas de juízes, para que todas as vagas sejam providas, que vai resultar também numa justiça mais célere. Esse, do meu ponto de vista, essa proposta de emenda constitucional, se nós fôssemos analisá-la do ponto de vista de um jogo, esse é o jogo do ganha-ganha. Ninguém perde. É o ganha-ganha. Portanto, é uma excelente proposta. Agora, ganha-ganha, mas há interesses, a gente sabe, né, deputado? Há interesses na cúpula do judiciário, da manutenção do status quo. Como é que o senhor está lidando com essa pressão? O senhor já foi procurado por alguém? Não, com muita tranquilidade, né? Porque faz parte da vida do parlamento, você lidar, conversar, dialogar com os contrários. Se não fosse assim, não tinha muita razão de ser, não é? A própria composição do parlamento é da diversidade de ideias, não é? Da contradição de ideias, para que daí surja o debate. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. É verdade que e aí eu falo em tese, que vamos falar aqui de um Tribunal de Justiça do Estado, aquele desembargador que na regra atual, ele já se sabe que ele será o próximo presidente daqui a um ano, o ano que vem, por exemplo, em tese ele vai ficar contra a essa mudança, porque quem sabe ele vai observar que com a mudança, às vezes ele não tem a possibilidade de eleição, ele resistiria, não é? Porque ele vai perder a oportunidade de dirigir o tribunal. Mas isso eu estou falando em tese, porque eu já tenho informações de desembargadores que mesmo nessa condição não tem nenhuma objeção à mudança da regra e está disposto a enfrentar, a fazer um bom debate, a conversar com seus pares e disputar o voto da magistratura. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Receber presente de tribunais, algum desembargador, algum juiz ou formadores de opinião fora do judiciário que tenha posição contrária, para mim é muito salutar. Eu preciso ouvir os contrários, eu acho que isso vai enriquecer o meu relatório. Dentro aqui foi falado, aqui nessa reunião, espera-se também uma pressão interna, né, da bancada jurídica, vamos dizer assim, embora muitos dos senhores também tenham formação nessa área. De onde o senhor está esperando que possa haver pressão aqui dentro da casa? Não, é de algum parlamentar que tenha mais afinidade com algum membro da magistratura que tenha posição contrária. Aí esse parlamentar vir aqui e se posicionar com muita firmeza e tentar, quem sabe, usar legitimamente ferramentas do regimento que obstrui a votação, que obstrua o andamento do trabalho. Mas mesmo isso, eu vejo com naturalidade. Faz parte do processo legislativo. Está previsto nas regras regimentais. A gente tem que conviver com isso. Eu estou tranquilo. E quero que os contrários se manifestem, senão a gente não terá o contraditório, não terá o bom debate. Por que o senhor acha que demorou tanto para essa iniciativa prosperar? Por que a democracia demorou tanto para chegar
pelo menos até aqui, a gente está tentando atingir, né, os tribunais do judiciário. Quem sabe a magistratura do Brasil seja um dos setores mais conservadores da sociedade brasileira em termos de inovação, de abertura para se submeter ao debate, ao processo democrático. E isso, portanto, só vem acontecendo na medida que a democracia vai se consolidando. E graças a Deus, a democracia brasileira é uma democracia hoje, embora nova, mas consolidada. E essa consolidação vai refletindo nesses setores mais conservadores. É o que está acontecendo hoje em relação ao Poder Judiciário.